Olá, seja bem-vindo novamente a bibliavocê.com.br, marcoteles.com.br. Meu nome é Marco Teles e hoje eu quero pensar com você sobre o seguinte problema: como ler a Bíblia. Se você procura vídeos sobre como ler a Bíblia no YouTube, você geralmente vai encontrar vídeos que não tratam exatamente de como ler a Bíblia, mas como entender a Bíblia. Claro que entender a Bíblia é fundamental, mas eu acho que é uma etapa posterior, porque muitas pessoas não conseguem nem mesmo ler a Bíblia, porque têm dificuldades em ler o texto bíblico. Então eu vou me ater nesse vídeo a simplesmente como ler a Bíblia, simplesmente ler, porque às vezes você lê e chega no caminho, você se perde, não sabe mais onde está. Então eu vou dar um exemplo a você de uma forma de leitura da Bíblia, dicas para ler a Bíblia, e posteriormente eu vou dar dicas sobre como entender a Bíblia. Bom, vamos lá. Para você entender a Bíblia, você ler a Bíblia antes de entendê-la, você precisa primeiro saber qual é a natureza da Bíblia em si. Ela tem uma natureza divina, no caso que foi revelada pelo nosso Deus e cumprida por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia tem outras características. Uma das características é que ela foi escrita na antiguidade. E na antiguidade existia uma forma de falar para que todos se comunicassem de uma forma geral. Especialmente o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, e as pessoas tinham certos padrões de se comunicar um pouco mais estabelecidos para que se comunicasse, mesmo que o grego koiné não fosse tão formal assim, mas existiam algumas formas que facilitavam a comunicação. Quando você dá forma a uma coisa, você se comunica melhor. Então, a Bíblia Sagrada, assim como vários outros textos antigos, eles têm um conteúdo meio poético. E se você for pegar a Bíblia para ler, você tem que pensar que ela tem um ritmo de poesia. E nesse ritmo de poesia, você consegue ler a Bíblia de uma forma mais adequada. Outra coisa que você tem que considerar é que a Bíblia foi escrita para ser ouvida. A maior parte dos textos que tratam das Escrituras é daquele que ouve as Escrituras, ou seja, como não era difícil produzir livros, uma pessoa lia e outras escutavam, e essas pessoas que escutavam eram benditas porque escutavam a palavra de Deus. Então eu quero que você entenda isso, que a Bíblia era para ser escutada, portanto, para você ler a Bíblia, você precisa lê-la em voz alta para conseguir um bom resultado. Como eu vou te explicar isso de uma forma fácil? Vou pegar uma quadrinha que a gente fala muito quando é criança. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Leva o papai no bolso e mamãe no coração. Observe que há umas ênfases na leitura dessa quadrinha. Você poderia falar muito bem: batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Leva o papai no bolso e mamãe no coração. O que a gente costuma fazer é que a gente não tem andamento para ler as coisas, ler certos textos especificamente. Se você pega batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão, leva o papai no bolso e mamãe no coração, você está sendo muito linear, você está sendo monótono, você não está dando ênfase a nada. Ao passo que você pensa de uma forma diferente, você consegue declamar esse verso simples de uma forma mais concatenada, mais poética. Vai ser assim: batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão, leva o papai no bolso e mamãe no coração. Observe que ganhou mais um foco poético, mesmo sendo uma poesia muito simples. E o que eu quero dizer a você é que na Bíblia você vai usar coisas muito semelhantes. E eu aconselho especialmente a versão corrigida ou revista atualizada, porque elas têm uma característica muito importante, que são as vírgulas, a pontuação de um modo geral nessa Bíblia. Ela pontua muito bem, facilitando inclusive essa passagem poética das falas. Eu vou abrir qualquer texto aqui, só para mostrar para você. Por exemplo, Provérbios. Por acaso caiu em Provérbios. Provérbios é muito bom de mostrar isso. Vou ler em Provérbios 24, por exemplo. Se você treinar esse andamento poético, simples, da batatinha quando nasce, você vai conseguir ler a Bíblia toda, às vezes um livro todo em um dia. Observe: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles,
porque o seu coração medita e rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Observe que nós lemos e acompanhamos uma certa rima, não bem uma rima, mas um andamento, um ritmo. Assim como os repentistas do Nordeste, quando falam algum repente, eles falam com um ritmo. E esse ritmo, ele é mais apropriado quando a gente coloca ele na leitura da Bíblia. A Bíblia, na versão corrigida, é muito própria para isso. A linguagem de hoje nem tão própria assim. Embora você possa até entender melhor algumas coisas na linguagem de hoje, para ler a Bíblia especificamente, é melhor a revista corrigida ou revista atualizada, aconselho eu. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você de um versículo, como você pode até memorizar mais fácil se você ler com o andamento correto, com uma ideia de poesia no texto. Por exemplo, capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Observe que eu dei uma ênfase meio poética. Vou ler de novo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Agora eu não vou nem ler. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. De novo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Observe que esse versículo, eu já tinha lido ele, mas não tinha memorizado. Mas a partir do momento que eu coloco poesia na leitura, andamento poético, eu consigo memorizar o versículo rapidamente. Lembra do vídeo anterior que eu falo sobre memorização e coloco questão de ritmos? Depois de algumas pesquisas, eu fui perceber essa questão aqui também, inclusive baseado nos repentes nordestinos, que tem essa característica muito fácil de se memorizar. Então, quando você termina de ler um capítulo, pode acontecer uma coisa curiosa. O que é? Você se desanimar de ler aquilo. Embora você tenha lido o capítulo todo, e você vai entendendo quando você lê com esse andamento, mas chega no final do capítulo, você tem um certo desânimo e não quer de repente continuar o livro. Mas como continuar o livro e não se desanimar? Simples. Quando você terminar um capítulo, você vai fazer uma coisa que Jesus manda numa oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Que é quando Jesus diz: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Você invoca o nome de Deus e louva a Deus. Você vai invocar o nome de Deus e louvar a Deus. Quando você invoca o nome de Deus e louva a Deus, automaticamente esse é o maior motivador que existe para qualquer coisa. Qualquer coisa. Invocar o nome de Deus e louvar a Deus. Não invocar o nome de Deus e resmungar, por exemplo: ó Senhor, seja louvado, tem misericórdia. Isso não vai te ajudar. Não vai te ajudar. As pessoas dizem: conseguiu achar? Não, misericórdia. Não peça misericórdia. Louve a Deus. Faça como os pentecostais até fazem, se você preferir fazer assim. Pessoal, louvado seja Deus, grande seja o seu nome, louvado, glória a Deus, aleluia. E continue lendo. Imediatamente você vai ser motivado a continuar lendo, porque você deu louvores a Deus. E quando você dá louvores, você mexe com o seu espírito e você continua lendo. E quando você desanimar de novo, faça esse louvor de novo, louve a Deus novamente. Não precisa ser com essas palavras que eu disse, com as suas palavras, na sua forma de louvar, mas é invocar a Deus e louvá-lo. Não vai invocar a Deus e pedir misericórdia, fazer um pedido. Não, invoca a Deus e louva. Só isso que você tem que fazer. E continue lendo no ritmo poético para que você consiga fazer uma boa leitura. Bom, essa é a dica de hoje para ler e até memorizar a Bíblia também de uma forma bem fácil. Você consegue ler um livro da Bíblia em um dia. Às vezes, por exemplo, Provérbios tem 31, se não me engano, deixa eu confirmar aqui, 30 e... Eclesiastes, depois isso, 31 capítulos.
31 capítulos você lê em um dia. Às vezes pensa, é difícil. Não, se você seguindo esse método, é muito fácil de você ler em um dia só, em poucas horas, o livro de Provérbios. Eu te aconselho e que você seja abençoado com esse estudo de hoje. Amém.